Boa noite, pessoal. Vamos continuar aqui o nosso vídeo do Instagram. Vamos comentar um pouco da primeira rodada do Brasileiro, onde, diferente do nosso sistema de apostar em ambas as partes com odds acima de 10, no Brasileiro a gente atua na forma de apostar em ambas as partes ou no over 1,5 da equipe favorita. Vamos dar um exemplo aqui para a gente poder comparar esses dois sistemas. Temos aqui o jogo do São Paulo com Botafogo, o jogo do Atlético com Avaí, o jogo da Chapecoense com Inter, Flamengo com Cruzeiro, Ceará e CSA, Bahia e Corinthians, Atlético e Vasco, Palmeiras e Fortaleza. Esses 8 jogos aqui citados, todos os times fizeram gol nos dois tempos. O Palmeiras fez, o Atlético fez, o Bahia fez, o Ceará fez, o Flamengo fez, a Chapecoense fez, o Atlético Mineiro fez e o São Paulo fez. Aí você me pergunta qual a diferença de eu entrar no over 1,5 ou de eu entrar na equipe e marcar em ambas as partes. Aí eu vou te mostrar aqui na rodada seguinte. Vou usar a Bet365 como exemplo, porque a maioria das pessoas entram, né, apostam na Bet365, né? Então vamos seguir como exemplo de odds da Bet. Vamos lá, pegar aqui o jogo do Cruzeiro com o Ceará, por exemplo. Cruzeiro super favorito pro jogo, né? E o over 1,5 do Cruzeiro nesse jogo tá pagando 1,61. Então, se você acredita que o Cruzeiro vai vencer o jogo e vai fazer no mínimo 2 gols na partida, a melhor forma de você entrar é aqui, no 1,61, porque a vitória do Cruzeiro está pagando 1,40. Aí você só ganharia no 1,40 se fosse 1-0 o Cruzeiro. Se o Cruzeiro fizer 2 gols, você já teoricamente teria que entrar no over. Ou no mercado que não é muito usado, que é para o Cruzeiro marcar nos dois tempos, que a odd é 2,37. É bem mais interessante do que o 1,61 do over. Então, se você não tem muita confiança, não está acostumado a usar esse tipo de mercado, te aconselho a dividir. Vai entrar no over, coloca metade no over e coloca metade no marcar em ambas as partes. Vou dar um exemplo aqui de outro jogo, por exemplo, o jogo do Corinthians com a Chapecoense. Vitória do Corinthians 44, 1,44. Corinthians mais 1,5, 1,66. E o Corinthians marcar nos dois tempos, R$ 3. Você vê a diferença da odd de 1,66 para R$ 3. Isso mostra o quê? Que vale a pena, é um mercado super interessante, desde que você saiba escolher o jogo certo para você entrar. Não é entrar em qualquer jogo. Por exemplo, o Corinthians é um time que já não faz muito gol, nem leva muito gol. Apesar de ter levado, ou ter perdido de 3-2 o Bahia, eu acredito que foi um jogo atípico. Então, por exemplo, aqui, eu vou dar um exemplo de uma partida mais próxima, como é o Inter com o Flamengo. Inter com o Flamengo. O Inter vai fazer 2 gols, tá com odds de 2,50. O Inter vai fazer gols em ambas as partes, está com odds de 4. Então vocês podem ver que é sempre mais interessante essa odd. E na primeira rodada, dos 10 jogos, o São Paulo fez gols nos dois tempos, cumpriu a odd. O Atlético Mineiro fez gol de dois tempos, também cumpriu a odd. A Chapecoense fez gol de dois tempos, cumpriu a odd. Flamengo fez 3-1, cumpriu. O jogo que não cumpriu, o único jogo da rodada onde uma equipe fez 2 gols, só que foi no mesmo tempo, foi o Santos. Então, se você optasse por over 1,5 ou marcar em ambas as partes, você só perderia nesse jogo aqui. E que dificilmente você apostaria no Santos, né? Até por jogo ter sido na casa do Grêmio, dificilmente alguém apostaria no over 1,5 do Santos. Se você apostasse aqui, provavelmente você apostaria no over 1,5 pro Grêmio. O Ceará cumpriu, o Bahia cumpriu,
o Atlético Paranaense cumpriu e o Palmeiras cumpriu. E o jogo que foi totalmente atípico da rodada foi o jogo do Fluminense com o Goiás, né? Que pode ser considerado uma zebra, até por causa do mando de campo do Fluminense, né? Da equipe do Fluminense tá numa fase boa. E acontecendo várias variáveis aqui, como a chuva, como a falta de luz do Maracanã, como a interferência do VAR no jogo também, negativa. Então, dos 10 jogos, resumindo aqui para não ficar muito longo o vídeo, dos 10 jogos, 8 jogos, o mercado marca em ambas as partes entrou. Então, é um mercado interessante. Algumas pessoas perguntaram pra gente esse final de semana, nós demos essa opção, muitos ganharam, né? Eu acho que todos os jogos que nós oferecemos, nós ganhamos. Que o jogo do Santos, que não entrou, a gente não ofereceu essa opção. E um jogo do Fluminense, que algumas pessoas entraram e não ganharam. Mas o jogo do Palmeiras, do Atlético Paranaense, por exemplo, do Ceará, do Atlético Mineiro, do São Paulo, eram jogos super favoritos e que o mercado entrou 100%. Então, fiquem de olho nesse mercado. É o mesmo mercado que a gente usa no nosso método, só que aqui são com odds dos favoritos, com odds pequenas, né? Só que mesmo assim são odds bem melhores que o over ou até a vitória da equipe. Beleza? Videozinho para explicar um pouco. Qualquer dúvida pode chamar a gente que a gente responde. Valeu, abraço a todos e boa noite.